Paz e bem, querido irmão, querida irmã. Vamos continuar a nossa reflexão, nossa conversa desse tempo quaresmal. E hoje, dentro da nossa conversa, procurar compreender que a Quaresma nos convida para um relacionamento mais intenso e profundo com Deus. Como se dá esse relacionamento? Para isso precisamos parar e refletir que precisamos conversar mais com Deus através da Palavra de Deus. A nossa Bíblia, a Sagrada Escritura, é a oportunidade que nós temos. Então, com a leitura constante, diária da Palavra de Deus e fazendo meditação, que é ouvir a voz de Deus em nossos corações, a fim de que a nossa oração, a leitura que acabamos de ouvir, se torne uma oração como resposta a Deus e transforme a nossa vida pessoal, familiar e comunitária. E também precisamos estar sempre atentos às orientações da Igreja, pelo Catecismo da Igreja Católica, que para nós é de fundamental importância para a gente estar compreendendo a nossa caminhada de espiritualidade cristã. É comum muitas vezes nas nossas vidas ouvir perguntas, sobretudo de crianças que perguntam muita coisa, alguns adolescentes também. Perguntas relacionadas à fé. Uma que é muito comum escutar: se Jesus rezava e por que rezava. Algumas vezes até mesmo alguns jovens e também adultos perguntam a respeito. Sim, Jesus rezava e rezava muitas vezes. Podemos até colocar um outro questionamento de modo geral, desde criança, da pessoa mais nova até a mais adulta. Por que dizemos que Jesus passou a vida toda em oração? Uma resposta simples e objetiva para isso é a gente simplesmente dizer o seguinte: porque Jesus está em constante comunhão com o amor de Deus Pai. Jesus está em constante comunhão com o amor de Deus Pai. Ao conversarmos então sobre uma vida de oração, ao saber se Jesus rezava, para saber se Jesus rezava ou não, o Catecismo da Igreja nos orienta com alguns pontos. Cito alguns aqui, preferi transcrevê-lo para ficar mais fácil. O primeiro é o seguinte: o Filho de Deus, feito filho da Virgem Maria, aprendeu a orar segundo o seu conhecimento e o seu coração de homem. Aprendeu as fórmulas de oração com sua mãe, que conservava e meditava no seu coração todas as maravilhas feitas pelo Onipotente. Catecismo da Igreja Católica, o Código 2599. Depois também mais um trecho que aparece no Catecismo. Jesus ora antes dos momentos decisivos da sua missão. Antes de o Pai dar testemunho dele, do seu batismo e da sua transfiguração, e antes de cumprir, pela paixão, o desígnio do amor de Pai. Reza também antes dos momentos decisivos que vão decidir a missão dos seus apóstolos, o envio dos 12. Catecismo da Igreja Católica, Código 2600. Mais um ponto do Código do Direito do Catecismo da Igreja Católica. Jesus frequentemente se separa para orar em solidão numa montanha, de preferência à noite. E o Catecismo disse que a oração noturna de Jesus era uma das favoritas por ele. Catecismo da Igreja Católica, Código 2602. E agora, dividido em 3 momentos essa conversa ainda. Orar sem cessar é o primeiro dele. Então Jesus por várias vezes se retirou para isso. Estamos no tempo da Quaresma, mas não é comum a gente perceber, de fato não está literalmente escrito nos textos de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, que Jesus foi para o deserto para rezar. Fala que ele foi batizado e foi enviado pelo Espírito para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. O que aparece na sublinha, o que aparece é justamente os momentos que Jesus, ao manifestar a sua conversa com o diabo, ele cita alguns trechos bíblicos, sobretudo do Salmo 91. Então, ali nós temos em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, também São Marcos, capítulo 6, versículos 12 e 13, e depois também nós temos São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 12, que falam, todos esses 3 textos falam sobre o envio do Espírito Santo a Jesus
para o deserto, onde foi tentado pelo diabo e venceu. E a gente fala, pela nossa fé, que venceu através da oração e do jejum. Os seguidores da tradição de São Paulo também vão nos dizer depois, num trecho da carta aos Hebreus: nos dias de sua vida mortal, Jesus dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por sua submissão. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8. E Jesus também, após mudar de Nazaré para Cafarnaum, onde começou a sua missão, ele por um tempo foi morar na casa de Pedro. Lembra? A sogra de Pedro ficou por um tempo ali, depois que ele começou a andar com todo o pessoal. E aí nós temos um trecho bíblico de São Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz o seguinte: de manhã, tendo se levantado muito antes de amanhecer, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali se colocou em oração. Está vendo? Sozinho. Jesus constantemente rezava ao Pai e ensinou por palavras e exemplos. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos, contemplados, admirados por todos. Em verdade vos digo, agora o texto bíblico, que a gente vê o que ele fala. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em segredo ora ao teu Pai. E teu Pai que vê num lugar oculto vai te recompensar. Capítulo 5 do Evangelista São Lucas, versículos 15 ao 16. Onde nós vemos que Jesus costumava retirar-se para lugares sozinhos. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e concorriam grandes multidões para ouvi-lo, para que fossem tocados e curados por ele. Mas ele preferia retirar-se a lugares solitários para orar. Lucas 5, 15 a 16. Jesus recolheu-se por toda a noite em oração antes de convocar os 12 apóstolos, dizendo o seguinte, o texto: naqueles dias Jesus se retirou a uma montanha para rezar, e ali passou toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e dentre eles acolheu e escolheu 12 para serem seus apóstolos. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Momentos também. Lembra a profissão de fé de Pedro? Realmente, na metade do capítulo de São Marcos, a segunda metade do Evangelho de São Lucas, é onde Jesus pergunta o que dizem de mim por aí. E Pedro professa a fé. Então, aquele dia a gente percebe, Jesus tinha se afastado das multidões para que pudessem rezar. Então, num dia, ele parou sozinho com os discípulos e perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Então, Jesus estava rezando novamente, sozinho, depois ele retorna. Aí ele pergunta para os apóstolos sobre os comentários que falavam a respeito dele, e Pedro professa a fé, dizendo que acredita que ele é o Messias, o Cristo ungido, o enviado por Deus. Na Transfiguração nós vemos também um momento forte de oração, que é que Jesus não está sozinho, mas ele leva com ele Pedro, Tiago e João, texto bem conhecido por nós também. Então Jesus, entrando no seu estado de oração, ele toma consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, seu rosto transfigurou-se, suas vestes transformaram-se resplandecentes e brancas. Lucas 9, versículos 28 a 29. Mais um trecho de oração de Jesus. Quando Jesus estava rezando com os apóstolos, perceberam a necessidade dessa prática e piedade. Aí perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinava a seus discípulos. Capítulo 11 de São Lucas, versículo 1. E Jesus ensina a oração tão conhecida por nós. Deixou a oração do Pai Nosso como uma pérola, o mais precioso registro de suas interlocuções com o Pai.
eis assim que deveis rezar. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que é esse o trecho que nós encontramos no capítulo 9 de São Mateus, capítulo 6 de São Mateus, versículos de 9 ao 13. Mais uma vez a gente vê Jesus em oração, fortemente em oração. Depois da multiplicação dos pães, em Mateus 14, a gente vai perceber que Jesus se retira mais uma vez para rezar. Tem um momento da multiplicação dos pães, ele se retira para rezar. Então Jesus obrigou seus discípulos a deixar a barca num canto e ele vai sozinho para outra margem do mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, e se despede da multidão. Aí ele subiu lá e ficou sozinho e passou a noite toda. Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 23. Depois também Jesus, nós vemos ele sobre o poder da oração. Ele garantiu aos apóstolos: por isso digo-vos, tudo o que pedires na oração, credes que o tendes recebido e vos será dado. Marcos capítulo 11, versículo 24. Disse também a mesma coisa em outras palavras: tudo o que pedirdes com fé e oração, vós alcançareis. Capítulo 21 de São Mateus, versículo 22. Jesus também nos fala, melhor dizendo, que é necessário não esquecermos o nosso dever de perdoar nossos semelhantes, dizendo o seguinte: e quando vos puserdes em pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus perdoe os vossos pecados. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 25. Também Jesus ensinava que era necessário orar constantemente, sem cessar, a perseverança na oração. Propôs então uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem deixar de jeito nenhum de fazê-lo. Nós vamos ver isso no capítulo 18 de São Lucas, versículo 1. No Sermão da Montanha, Jesus também nos deixa um grande segredo muito importante, que é um desafiador para todos nós ainda hoje. Fora na época dos apóstolos e hoje também. Rezar pelos inimigos, aqueles que nos perseguem. O único modo eficaz de combater o ódio que invade e envenena tantos corações, inclusive os nossos. Rezai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Está nas Bem-aventuranças, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 44. Jesus também ensinou que alguns maus espíritos só podem ser retirados através de uma vida de oração. Os discípulos tiveram uma experiência numa determinada ocasião que não conseguiram realmente expulsar um demônio. E na conversa com Jesus, eles querem entender por quê. Jesus explica que isso é possível quando de fato tem uma vida de intensa oração e também com jejum. Essa espécie de demônio só pode ser expulsa através da oração. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 29. Outros espíritos maus também, com oração e penitências. Quanto a essa espécie de demônio, só pode ser expulsa à força de oração e de jejum. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 20. Jesus mostrou muito zelo pelo templo de Jerusalém. Ainda esses dias atrás estávamos ouvindo, no Evangelho de 2 domingos atrás, que ele ficou realmente enraivecido. É a única vez que a gente vê Jesus bravo, que pega o chicote e bate. Então ele ensinava nesses termos: não está porventura escrito, minha casa vai se chamar casa de oração por todas as gerações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Isso está em Jeremias, capítulo 7, versículo 11, e também no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 17. Jesus nos mostra também uma oração intensa, e uma única vez que ele reza em voz alta, no meio de outras pessoas, é diante da morte de Lázaro. E isso ele fez justamente para provar, para todo mundo demonstrar que ele era o enviado de Deus Pai. Então Jesus, levantando os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas assim falo por causa do povo que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, ele exclamou em voz alta:
Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Então, capítulo 11 do Evangelho de São João, versículos 41 ao 44. Jesus rezou ao Pai para a igreja, para que permanecesse inabalável e unida, como temos rezado pela unidade dos cristãos, né? Capítulo 17 do Evangelho de São João. Como tem sido difícil trabalhar a unidade dos cristãos. Como tem sido desafiador ainda para muitas pessoas, sobretudo entre nós, católicos, para compreender uma campanha da fraternidade ecumênica, que realmente faz um trabalho em parceria com irmãos e irmãs de outras denominações religiosas cristãs. Não é abraçar tudo e fazer uma coisa só. Não, é trabalhar unido rumo ao que o Senhor nos pede. Unidade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles e por sua palavra, que hão de crer em meu nome, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim, eu estou em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Capítulo 17 do Evangelista São João, versículos 20 e 21. Jesus também pediu ao Pai para que a igreja usufruísse de sua alegria, exultando no Espírito, e diz: mas agora vou junto para ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude de minha alegria. Dê-lhes tua palavra, mas o mundo odeia-as, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Mas peço que os tires do mundo, não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves de todo mal. Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 13 ao 15. Jesus reza contra as tribulações que a igreja enfrentaria, dizendo o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos procurou para peneirar o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 31 ao 32. Segundo ponto, oração e vigilância. Orar e vigiar. Jesus entregou-se à oração, prestes a ser capturado pela guarda e sumo sacerdote no Horto das Oliveiras. Jesus retirou-se com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Capítulo 26 de São Mateus, versículo 36. Pouco mais adiante, adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face na terra, rezou assim: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, se faça o que eu quero, não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Capítulo 26 do Evangelista São Mateus, versículo 39. E depois Jesus reclama com Pedro, quando ele pede para estar vigiando, porque não estava vigiando em oração juntamente com ele. Então Jesus fala de uma maneira entristecida. Foi ter então com os discípulos e encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha aí, para nós também, quantas vezes parece que bate aquela preguiça de realmente rezar, orar e vigiar. Esse tempo da Quaresma, daqui a pouco estaremos vivenciando essa agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, que nos pede vigilância e oração, e muitas vezes a gente, por outras preocupações, cansaço ou preguiça, acaba cedendo realmente às fraquezas humanas. Jesus desfez o preconceito daquele mal de falar orações repetidas. De fato, ele mesmo rezou 3 vezes, enquanto esteve no Horto das Oliveiras, repetindo da mesma forma, as mesmas palavras. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez as mesmas palavras. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mateus 26, versículo 44. Jesus havia criticado as orações quando eram mecanicamente recitadas, e não as puras e simples que saíam do coração, e disse:
em vossas orações, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, porque imaginam que é pelo excesso de palavreado que eles serão escutados. Não imiteis essas atitudes. Vosso Pai sabe do que é necessário para cada um de vocês, antes mesmo que vós o peçais. Capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, versículos 7 e 8. No Monte das Oliveiras, a gente vê que Jesus também rezou com as mesmas palavras e com tanta intensidade que chegou a suar sangue. Ele entrou em agonia e ainda com mais instância orava, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, versículo 44. Por fim, na cruz, as últimas palavras de Jesus são orações no momento de maior sofrimento. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E antes de morrer, ele proferiu a sua última oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É o legado, a mensagem dele que ficou para todos os apóstolos, todos os discípulos e as comunidades cristãs primitivas. Legado que perdura até hoje e precisa da nossa fé para ser continuado. Por isso, agora o terceiro e último ponto, ver que os apóstolos aprenderam a rezar e ensinaram a rezar. Ponto 1. Na volta a Jerusalém após a ascensão, todos perseveraram unânimos em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Nos primeiros dias da igreja após Pentecostes, perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum e na fração e nas orações. Fração do pão e nas orações. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42. Na cura do aleijado em Jerusalém, vamos ver o primeiro sinal ali também de Pedro. Pedro e João iam subindo para o templo, a hora de rezar, a hora nona. Quando fala a hora nona, é às 3 da tarde. Então, Pedro, aqui nós vamos ver esse trecho da oração deles, né, que cura o aleijado, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Depois Pedro e João enfrentam no Sinédrio, porque ele é questionado porque curaram o aleijado, ele é enfrentado pelos fariseus, doutores da lei, no Sinédrio. Aí eles mal tinham acabado de rezar, expressão ruim, né? Eles tinham acabado de rezar na realidade. Aí o lugar tremeu, onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, quando viram esta atitude de Pedro e João. Na instituição dos diáconos, quando os apóstolos disseram: nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, versículo 4. Pois quando Pedro estava em Jope, que hoje é Tel Aviv, aquela região, no dia seguinte, enquanto estavam em viagem, aproximou-se da cidade pelo meio-dia. Pedro subiu ao terraço da casa para fazer a sua oração. Atos dos Apóstolos 10, versículo 9. Quando a igreja intercedia por Pedro, quando ele estava preso, aí na sequência ele foi solto pelo anjo da guarda, o texto nos diz o seguinte: refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunidos e faziam oração. Enquanto faziam oração, foi a ocasião que o anjo entrou na prisão, libertou Pedro. Depois não vemos mais texto que fala sobre Pedro. É um relato sobre a morte de Pedro. Depois, na rotina de Paulo na cidade de Filipos. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, que é o espírito mau, o qual, com muitas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Atos capítulo 16, versículo 16. Na ocasião em que Paulo e Silas foram presos, nós também vamos notar que pela meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros escutavam-nos. Atos 16, versículo 25. Depois também Paulo, quando ele se despediu dos representantes da comunidade da Macedônia e da Grécia. É a sua primeira missão, ali ao despedir, a gente nota também, com essas palavras, ajoelhou-se e rezou com todos. Por que ele faz isso? Ao despedir-se, ele falou que possivelmente não voltaria mais, que ele seria capturado e acabaria sendo assassinado. E ele se ajoelha com o povo e reza, porque o povo fica entristecido e desesperado. Enfim, quando Paulo partiu de Tiro,
nós vemos o seguinte: mas passados os que foram esses dias, partimos e seguimos nossa viagem. Todos eles, com suas mulheres e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 5. Então, eis aqui a importância da oração para cada um de nós. A Quaresma é uma das experiências de fé que nós temos para rezar mais através da leitura constante diária da Palavra de Deus. E precisamos perceber que Jesus, por vários momentos, teve seus momentos de oração. Todas as vezes que fazia um sinal, um milagre, ele se retirava para rezar. E os apóstolos acabaram aprendendo isso. As comunidades primitivas entraram nesse mesmo dinamismo de prática de fé. A exemplo das comunidades primitivas cristãs, nós hoje damos continuidade a essas experiências de oração e de fé cristã. Mas hoje temos diversas coisas que muitas vezes nos tiram a atenção e mudam o sentido, o foco das nossas vidas. Não deixemos-nos levar por essas questões. Aproveitemos mais, cada dia mais, muito mais, a oportunidade que Deus nos dá para entrarmos em comunhão com Ele, através de uma vida de constante oração. Lendo a palavra de Deus a cada dia, permitindo que essa palavra penetre em nossos corações e nossas mentes, e a gente poder devolver a Ele o que compreendemos através de oração. E essa oração nos levar a uma prática de amor, uma prática de caridade. Em nossa família, em nossa comunidade, em qualquer ambiente que a gente estiver. Que o Senhor esteja em sua mente, seu coração, te abençoe, livre de todos os males, te conduza à vida eterna. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.